pequena cidade, escondido entre árvores e neblina densa, estava um antigo cemitério que escondia um mistério sombrio. Um facho misterioso de luz brilhava perto de um túmulo, lançando um brilho pálido sobre as sepulturas circundantes. As histórias eram contadas por gerações, alimentando o medo e o fascínio dos moradores, que evitavam o local após o pôr do sol. Todos diziam que o local era mal assombrado, e os relatos de acontecimentos sinistros eram contados de maneira horripilante. Um homem audacioso chamado Lúcio, conhecido por sua curiosidade insaciável e uma coragem audaz, ouviu falar das lendas do cemitério. Movido por sua busca incessante por respostas, ele decidiu enfrentar o desconhecido. Na calada da noite, carregando apenas um isqueiro que soltava faíscas quando friccionava duas pedras, clareando um pouco o local por um breve espaço de tempo. Com o coração acelerado, ele se aventurou no cemitério. Ao se aproximar do local, uma sensação gélida percorreu sua espinha. A luz parecia dançar, lançando sombras mórbidas nas lápides envelhecidas. Cada passo ecoava pelo silêncio, enquanto Lúcio lutava contra sua própria ansiedade. Cada vez que ele riscava seu isqueiro para desvendar o mistério, a luz misteriosa desaparecia durante aquele breve instante em que a luz do isqueiro era emitida e reaparecia no instante seguinte. A mente de Lúcio começou a brincar com ele, sugerindo movimentos nas sombras e sussurros distantes. Seu isqueiro tornou-se um farol de desespero, revelando apenas instantes de caridade. Mas não era possível identificar que mistério era aquele, uma vez que a luz macabra desaparecia e tudo parecia normal no local onde ela surgia. Cada vez mais determinado, ele persistiu, desafiando seus próprios medos. Foi então que Lúcio se encheu de coragem e, na escuridão do cemitério, resolveu não mais usar o isqueiro. E determinado, porém trêmulo de medo, pensou que talvez pelo tato ele poderia descobrir de onde vinha aquela luz, tão pálida como a luz da lua e horripilante como nos filmes de terror. Lentamente, estendeu sua mão em direção à luz. Sentiu um calafrio no estômago quando tocou em alguma coisa gelada e macia. Por um instante, teve o ímpeto de tirar a mão rapidamente e fugir em disparada daquele cemitério escuro e frio para nunca mais voltar. Mas seu instinto impetuoso o fez agarrar aquela coisa e arrancá-la dali com força. Mas aquilo continuava brilhando em sua mão e se apagava quando ele riscava seu isqueiro onde ele podia ver algo esbranquiçado com formato de orelha humana em sua mão. O medo o dominava. Teve o ímpeto de atirar aquilo bem longe e fugir. Mas a curiosidade o impulsionou a continuar. Ele então, com a audácia dos grandes homens, levou aquele objeto estranho para sua própria casa, onde permaneceu brilhante por toda a noite, sob o olhar incrédulo de Lúcio, que não dormiu. Ele percebeu que assim que o dia ia clareando, o objeto com aspecto de orelha ia perdendo seu brilho, até que se apagou completamente ao raiar do dia. Isso intrigou ainda mais a curiosidade de Lúcio. Aquilo, durante o dia, mais parecia uma planta comum. Não assustava ninguém. Intrigado com aquilo, Lúcio levou o objeto misterioso para a cidade grande, para descobrir que fenômeno estranho e macabro era aquele. Foi então que os especialistas lhe explicaram que aquilo era apenas uma planta muito rara, chamada cogumelo luminescente, também conhecida como orelha de indaiá. Desde então, todas as histórias que contavam na cidadezinha viraram lendas, mas a coragem de Lúcio era exaltada em todas elas, incentivando as crianças a sempre enfrentar destemidos os perigos que certamente enfrentarão ao longo da vida.